Muito bem, pessoal. Continuando com o estudo do contrato de locação. Bom, sem delongas, vamos iniciar aí o nosso compartilhamento. E agora esse tópico é o tópico 5, né? Vamos falar a respeito das obrigações do locador. Como nós vimos no vídeo anterior, o contrato de locação ele é um contrato bilateral ou sinalagmático, o que significa que ambas as partes assumem obrigações, né, de forma recíproca e de forma proporcional. Então, no contrato de locação, o locador tem obrigações e o locatário também. Nesse vídeo, nós vamos focar nas obrigações do locador. E elas estão previstas no artigo 566 do Código, que fala: o locador é obrigado, inciso 1, a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, aqui merece um grifo, né? Em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário. Inciso 2, a garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa. Então, aqui eu tenho as obrigações do locador, tá bom? Num contrato de locação, regime jurídico do Código Civil. Bom, perceba que eu falei para vocês que o contrato de locação é consensual. Ele não é real, ele não é um contrato real. Então, a locação se aperfeiçoa com a manifestação de vontade das partes. Como ela não é contrato real, ela não se aperfeiçoa com a entrega da coisa. Então, diz a doutrina assim, ó, a entrega da coisa, ela não é um elemento de formação do contrato. Mas é claro que o locador assume a obrigação de entregar para o locatário a coisa objeto da locação. Claro, né? Então, vamos pensar numa locação aí de um carro, né? O sujeito vai e aluga um carro. Sendo o contrato de locação consensual, se aperfeiçoa com a manifestação de vontade. Mas é claro que, celebrado o contrato, nasce para o locador a obrigação de entregar para o locatário a coisa locada. No meu exemplo, o locador tem a obrigação de entregar o carro alugado. Então, aqui eu tenho uma verdadeira obrigação de dar coisa certa. Voltando lá nas espécies de obrigações, né, lá na teoria geral das obrigações, é uma verdadeira obrigação de dar coisa certa. Ou seja, o locador ele tem a obrigação de entregar para o locatário a coisa objeto da locação, por óbvio. Então, essa é uma primeira obrigação. Agora, respeitando os princípios da boa-fé objetiva e da função social, o código fala que o locador deve entregar a coisa em estado de servir ao uso a que se destina e mantê-la nesse estado durante a vigência do contrato. Então, não é só o locador entregar para o locatário a coisa locada, mas entregar a coisa locada em estado de servir ao uso a que se destina. Então não adianta entregar um carro que não anda, por exemplo, né? E o código fala, entregue a coisa no estado, né, para servir ao uso a que se destina, e locador mantenha a coisa nesse estado durante a vigência do contrato. Então, nós temos aí outras obrigações do locador. Entregar a coisa locada em condições de uso, em estado de servir ao uso a que se destina, e, terceira, manter a coisa nesse estado. Tá bom? São 3 primeiras obrigações que a gente consegue verificar até o presente momento. Bom, e se o locador descumprir essas obrigações? Bom, aí nasce para o locatário a possibilidade de pedir a resolução do contrato, né? Se o locador descumpre essas obrigações,
o locatário pode vir e pedir a resolução do contrato, extinção do contrato, falando, ó, o locador, ele não cumpriu com as obrigações dele, então eu quero acabar com o contrato, vamos resolver o contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos que possam, né, porventura, ficarem configuradas em razão desse descumprimento das obrigações do locador, ou né, o locatário também pode exigir o cumprimento daquilo que foi pactuado, daquilo que foi avançado através de uma ação de emissão na posse. Então imagina, por exemplo, que o locatário, ele alugou um imóvel, tá? Ele alugou um imóvel. Bom, se ele alugou um imóvel, o locador tem a obrigação de entregar o imóvel, né? Para o locatário poder utilizá-lo. Perfeito. Mas vamos imaginar que o contrato foi celebrado, tudo bonitinho, e o locador não entrega o imóvel. O locatário está lá querendo, né, entrar no imóvel, mas não consegue, porque o locador não cumpre com essa obrigação. O que o locatário ele pode fazer? Tudo bem, o locatário pode pedir a extinção do contrato, mas ele também pode exigir o cumprimento daquilo que foi pactuado. Falar, olha, eu tenho direito de entrar no imóvel. E aí, para isso, o locatário ele pode se valer da chamada ação de emissão na posse, que é aquela ação que ele pode utilizar para entrar na posse do bem. A ação de emissão de posse, ela geralmente é aquela ação utilizada por aquela pessoa que nunca teve a posse do bem, mas deseja entrar na posse, deseja entrar na posse do bem. Ele nunca teve posse daquele bem antes, né? Mas agora ele tem direito de ter aquela posse. Então, para entrar na posse, ele pode se valer dessa ação de emissão na posse, tá? E você não pode se esquecer o seguinte: quando o contrato de locação é aperfeiçoado, o locatário tem o direito de ter a posse do bem locado. O contrato de locação aperfeiçoado faz nascer em favor do locatário o direito de ter a posse. Ah, então, professor, mas da onde veio a posse do locatário? Da onde veio esse direito dele ter a posse do bem? Ué, o direito de ter a posse surge do contrato, né? Tanto é que eu disse para vocês no vídeo anterior que existe desdobramento da posse, né? Locador fica com posse indireta, locatário, posse direta. Tá? Agora, você se recorda que quando a gente leu o dispositivo legal, eu grifei as pertenças? Porque, olha que interessante, no regime jurídico das locações, no Código Civil, a regra é que a locação da coisa, do bem principal, é acompanhada das pertenças. Isso aqui é muito importante, gente. Muito importante. Vamos lá. Aluguei um bem. Se houver pertenças, a regra de locação no Código Civil é que as pertenças acompanham o bem principal. Vamos lembrar de pertenças? Porque isso é parte geral. Pertenças são bens acessórios. Então, naquela classificação de bem principal, bem acessório, as pertenças, elas são bens acessórios. E aí, eu coloquei aqui para a gente lembrar. Pertenças são bens acessórios cuja função é auxiliar o bem principal. Então, a pertença, ela auxilia o bem principal a que ela se destina. E aí, repito, pelo Código Civil, a locação da coisa principal é acompanhada da pertença. Então, veja, imagine que eu aluguei um apart-hotel. Eu aluguei um apart-hotel. Vamos esquecer daquela polêmica se é Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, deixa essa polêmica de lado. Vamos partir do pressuposto que essa locação de apart-hotel é regida pelo Código Civil, tá?
Beleza. Imagine o seguinte, o apart hotel está lá, a unidade, né, como se fosse um apartamento, né? E dentro desse apart hotel tem um armário. Na classificação de bens, esse armário é uma pertença. Ele é uma pertença. Ele auxilia o bem principal. Ele auxilia o bem principal. Quando você aluga um apart hotel, a ideia é que o armário que está dentro da unidade vai junto, acompanha a locação. Tudo bem? Então, essa é a ideia trazida por esse dispositivo do Código Civil. Nas locações, em regra, a locação da coisa principal é acompanhada das pertenças. Pertenças, repito, são bens acessórios que auxiliam o bem principal. Então, no caso, o armário, ele auxilia a unidade do apart hotel. Beleza? Então, eu vou entender, por essa regra, que ela vai acompanhar a locação, sim. Então, isso é muito importante. Cuidado com isso, pessoal. Pertenças na locação pelo Código Civil, elas acompanham o bem principal como regra. Tá? Muito bom. Agora, claro que essa regra do inciso 1, que nós fizemos a leitura, pode ser alterada pela vontade das partes. Tudo bem. O inciso 2, ele já fala de uma outra obrigação do locador, que é a obrigação que o locador tem de garantir ao locatário o uso pacífico da coisa durante o tempo do contrato. É aquilo que eu falei no vídeo anterior. Se você aluga um imóvel, né, o locador, ele não pode entrar no imóvel alugado a qualquer hora. Fala, olha, eu estou entrando aqui porque eu preciso ver uma coisa, porque eu esqueci de... Não. Tem que respeitar. Então, o código fala no 566, inciso 2, o locador tem como obrigação garantir ao locatário o uso pacífico da coisa, enquanto o contrato estiver vigendo. Então, esse uso pacífico, ele nada mais é do que um dever de abstenção por parte do locador. O locador, ele sai de cena. O bem foi locado, deixa o locatário usar aquele bem de forma pacífica. Então, o locador não pode perturbar a posse do locatário. Tampouco ele pode esbulhar a posse do locatário, óbvio. Então, esse uso pacífico que o código está dizendo é que o locador ele tem que se abster. Ele não pode perturbar a posse do locatário e nem esbulhar essa posse, tá? Dentro ainda das obrigações do locador, o artigo 567 fala: se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava. Porque aqui, veja, você tem que lembrar o seguinte: como o contrato de locação ele se prolonga no tempo, ele é um contrato que se protrai no tempo, né? É totalmente possível que a coisa locada sofra deteriorações. Isso é normal, deteriorações do uso, enfim. Imagine uma locação que dura 2, 3 anos, né? Se o locatário ele não tem culpa dessas deteriorações, por exemplo, essas deteriorações da coisa são oriundas de um caso fortuito ou de uma força maior, então ele não teve culpa, o locatário pode pedir a redução proporcional do aluguel. Fala, ó, como a coisa se deteriorou e eu não tive culpa, eu quero redução proporcional do aluguel, porque eu eu ajustei um preço de aluguel pela coisa perfeita. Agora a coisa está deteriorada, não está mais perfeita. Então eu quero reduzir proporcionalmente esse aluguel. Vamos pensar num exemplo de uma vaga de garagem, que conforme nós vimos, é uma locação regida pelo Código Civil. Pensa numa vaga de garagem que eu aluguei,
só que teve lá uma rachadura na estrutura do prédio, não foi culpa minha, né? Foi um problema estrutural do prédio, teve uma rachadura, e bem em cima ali do carro está caindo uma goteira. Então, começou a gotejar em cima do carro do locatário. Eu aluguei a vaga, parei meu carro, deu um problema na estrutura do prédio, começou a pingar, né, água em cima do carro. Claro que isso é uma deterioração da coisa alugada. Posso pedir uma redução proporcional. Agora, o código também fala, né, que se a coisa não servir mais ao locatário, ele pode pedir a resolução do contrato, né? Pode pedir a extinção do contrato. Fala, olha, infelizmente, essa deterioração foi tamanha que a coisa locada não me serve mais. Então eu quero, não tenho culpa, eu quero resolver o contrato, quero extinguir o contrato. Aqui, pessoal, a gente aplica a velha máxima do direito das obrigações, res perit domino. A coisa perece para o dono, tá? Então, um exemplo seria, aluguei um carro, o carro não funciona mais, tá? Não me serve mais. Então, eu vou pedir a resolução do contrato. Para fechar, o artigo 568 diz: o locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros que tenham ou pretendam ter direito sobre a coisa alugada e responderá pelos seus vícios ou defeitos anteriores à locação. Importante isso também. Olha quantas obrigações o locador tem, né? Então, é importante a gente perceber. Esse dispositivo deixa muito claro que tanto o locador como o locatário têm legitimidade para entrar com ações possessórias. Isso aqui é importante. Isso é importante. E claro que tem que ser assim, porque ação possessória, quem entra com a ação possessória é quem é possuidor. Então, para eu entrar com uma ação possessória, eu tenho que ter posse. Certo? No caso da locação, quem tem posse? Quem é possuidor? Locador ou locatário? Resposta: os dois. Porque a posse é desmembrada. Veja, locador é possuidor indireto e locatário é possuidor direto. Então, no fim das contas, os dois são possuidores. Se os dois são possuidores, os dois podem ingressar com ações possessórias. É muito lógico, tá bom? Esse mesmo artigo, né, ele também fala que o locador responde por eventuais vícios, defeitos, né, que atinjam a coisa locada e sejam anteriores à locação. Aqui, pessoal, esses vícios mencionados pelo código são os redibitórios, né? Posso, eventualmente, ter alugado um bem e esse bem veio com vícios redibitórios. Aí, nesse caso, é o locador que responde por esses vícios redibitórios, mais uma obrigação do locador. Tá bom? Tranquilo? Então, com isso, a gente viu nesse vídeo as obrigações do locador. Na sequência, a gente vai ver as obrigações do locatário, mas aí eu deixo para o vídeo seguinte, tá bom? Vamos parando o nosso compartilhamento por aqui e espero que você esteja gostando do nosso curso aí de contratos, agora falando sobre contrato de locação. Forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.